Olá! Vamos mergulhar hoje num tema que é, assim, o coração de qualquer operação comercial: critério. A gente vai conversar sobre como sair daquele campo da intuição, do feeling e ir para um método bem mais estruturado que ajuda a decidir onde o nosso esforço realmente vai gerar mais resultado. E para começar, já vamos direto ao ponto com uma pergunta que, olha, define tudo. A rotina comercial está só ocupada ou está sendo produtiva de verdade? Sabe aquela sensação de estar sempre correndo, mas sem sentir que está avançando? Pois é, a ideia aqui é justamente entender como a gente transforma essa correria em resultado concreto, em algo direcionado. Basicamente, existem dois jeitos de olhar para a carteira de clientes. De um lado, tem o que a gente pode chamar de achômetro, né? Que agir pela impressão, porque o cliente insiste mais, por uma sensação. E do outro lado, tem um método estratégico, que se baseia em histórico, em potencial real e, o mais importante, em dados. É justamente essa mudança que a gente vai detalhar agora. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser bem direto. Primeiro, vamos entender por que o achômetro é uma cilada. Depois, a gente define o que é de fato uma prioridade. Em seguida, vamos ver um método de análise, como a gente transforma essa análise em ação de verdade e, para fechar, o impacto que ter essa disciplina toda traz para a operação. Bom, vamos lá, chega de achômetro. Porque gerenciar uma carteira de clientes, no fundo, é fazer escolhas o dia inteiro. E essas escolhas não podem, de jeito nenhum, ser feitas com base em achismos. E a ideia principal é essa aqui, ó. Conseguir mais resultado não tem a ver com mais correria, com mais movimento. Tem a ver com alocar melhor o esforço. Ninguém consegue dar a mesma atenção e a mesma intensidade para todos os clientes. Então a grande chave é focar a energia onde ela vai, de fato, gerar um maior impacto. Mas afinal, o que significa priorizar no dia a dia comercial? Significa ter clareza. Clareza para decidir onde investir o nosso recurso mais precioso, que é o tempo. É saber onde vale a pena gastar energia para desenvolver um mix de produtos, onde focar para reativar um cliente antigo e, algo super importante, saber também onde a gente precisa conscientemente reduzir o esforço para não ficar se desgastando à toa. Certo. Se a gente precisa priorizar, a pergunta que vem em seguida é: tá, mas o que é de fato uma prioridade? Que cara tem esse tal de cliente estratégico na prática? E aqui é que está a grande virada de chave. Prioridade não é o cliente que faz mais barulho, sabe? É aquele que liga mais, que pede mais visita. Na maioria das vezes, não é. O ponto central é que a verdadeira prioridade está na relação, na balança entre o esforço que a gente coloca e o retorno que a gente tira. E como a gente identifica esse cliente? Bom, existem alguns marcos bem objetivos. Pensa num checklist. Ele tem um histórico de compra forte ou um potencial real que a gente consegue ver? Ele está aberto a negociar? O perfil dele se encaixa com o da nossa operação? E o principal, a gente tem condições de atender bem esse cliente? A combinação desses fatores mostra quem é prioritário. Agora, vamos ver como construir isso na prática. Para sair do campo da opinião, a gente precisa de um método. E um bom método sempre começa com as perguntas certas. Antes de decidir quanto esforço colocar em um cliente, a ideia é passar ele por esse filtro. São 5 perguntas que diminuem o improviso e trazem clareza. Elas forçam a gente a olhar para o histórico, para o alinhamento, para o timing, para a chance de crescimento e para qualquer barreira que possa existir. Só de passar cada cliente por esse checklist, o jogo já muda. Mas claro, só analisar não adianta. Depois de responder a essas perguntas, o passo seguinte é o mais importante: transformar essa leitura em uma ação concreta, numa direção clara para o dia a dia. E a ação vem através da classificação. Com base nas respostas, cada cliente da carteira pode ser colocado em uma dessas 5 categorias. Atacar são os que têm sinal verde para crescer. Manter aqueles clientes estáveis que têm recorrência. Reativar os inativos que têm chance de voltar. Monitorar os que têm alguma barreira no momento, então exigem paciência. E descartar aqueles onde o esforço já não se justifica. Isso aqui vira um mapa de ação. Vamos ver uns exemplos práticos. Olha só. Cliente saiu por preço e busca uma operação informal. Qual é a leitura aqui? O perfil está desalinhado. E a direção? Reduzir o esforço para não investir energia onde claramente não vai ter retorno. Outro caso. Cliente tem um contrato ativo com outro fornecedor. Não adianta ficar insistindo agressivamente, certo? A leitura é que existe uma barreira estrutural. A direção correta é manter um monitoramento, ficar por perto, mas sem gastar tempo com uma porta que, pelo menos por agora, está fechada. Agora o cenário ideal.
Um cliente que já é ativo, compra de novo e tem um espaço claro para a gente ampliar o portfólio com ele. A leitura aqui é de oportunidade concreta. A direção é óbvia: priorizar o desenvolvimento do mix. É aqui que o esforço tem o maior potencial de retorno. E para fechar os exemplos, o caso da reativação. Um cliente que já foi bom, parou de comprar, mas por um motivo que pode ser revertido. A leitura é que a reativação é possível. E a direção? É implementar um plano específico para trazer essa pessoa de volta. Não é só dar uma ligadinha, é ter uma estratégia. Certo. E qual o resultado final de adotar essa disciplina toda? O que muda na prática quando essa ideia de priorização deixa de ser só uma ideia e vira um método de verdade na rotina? A primeira e talvez a maior mudança é de mentalidade. O profissional deixa de ser um mero executor de visitas para se tornar o gestor da sua própria carteira. Isso significa conhecer o histórico, mapear riscos e, o principal, conduzir a carteira com intenção estratégica. E os resultados práticos vêm junto. A equipe acaba tendo menos tempo improdutivo, muito mais clareza do que fazer no dia a dia, e as visitas se tornam mais consistentes. O aproveitamento da carteira aumenta muito e com isso vem mais autonomia, mas claro, também mais responsabilidade. No fim das contas, o objetivo vai além de simplesmente vender mais. É sobre operar num outro nível. Operar melhor, com mais precisão, com mais previsibilidade e, acima de tudo, com total domínio sobre a própria carteira de clientes. E para encerrar, fica a reflexão que resume tudo o que a gente viu. Com o método, a resposta para essa pergunta fica muito clara. A gestão deixa de ser uma reação aos pedidos do dia a dia e passa a ser uma condução ativa, inteligente. A questão é: quem está no controle? O gestor ou a carteira?